Eu me lembro que eu descobri uma confecção que me dava crédito para pegar camiseta. E eu ia nas escolas e vendia camiseta para formandos. Fazia uma tela, um desenho bonito e vendia para formandos de arquitetura, de engenharia, de advocacia, de tudo. E eu não tinha o dinheiro para comprar a camiseta. Essa confecção, ela me emprestava a camiseta e me dava 10 dias para me pagar. E eu me lembro que uma vez, numa turma de direito, lá na cidade de Jacareí, um cidadão, que eu não preciso citar o nome, encomendou 40 camisetas. 40 camisetas para mim era o máximo. Eu ia ganhar um dinheiro que ia dar para fazer uma compra boa para minha casa. E eu me lembro que eu me esforcei, peguei as camisetas, pintei. Era um desenho do tamanho da camiseta inteira. Gastou muita tinta, muito trabalho. E no dia que tudo estava pronto, eu fui na casa desse cidadão. Bati palma, era uma casa bonita, grande. E na hora que ele saiu, falou: olha, eu vim trazer a camiseta, viu? Ele olhou para mim e falou: olha, não, a gente não vai querer mais a camiseta. Eu fiz que não escutei, abri uma camiseta e falei: olha, mas ela ficou linda, olha só como é que ficou. Aquele cara olhou para mim e falou: você não está entendendo? Ninguém vai ficar com a camiseta, a gente não quer mais. E eu me lembro que eu comecei a chorar, porque eu pensei: como é que eu vou pagar a camiseta? Eu não tinha dinheiro para me pagar aquela camiseta. Se eu perdesse o crédito, eu estava fodido. Foi minha primeira falência da vida. E esse cara olhou para mim e falou que já estava decidido. Eu comecei a chorar, falou: ô meu amigo, eu moro num quartinho, eu tenho filho, eu sou casado, estou na batalha, não tenho carro, vim a pé, andei 10 quilômetros para trazer essa camiseta. Não faz isso comigo não, eu vou quebrar. Esse cara olhou para mim e falou: eu não tenho culpa de você ser pobre. Essa culpa não é minha. E fechou a porta na minha cara. E eu fui embora com as 40 camisetas, chorando, pensando no que eu ia fazer. Não tinha como pintar outra coisa, porque era uma estampa muito grande. E eu perdi o crédito da confecção. E aquelas camisetas foram perdidas e eu não tinha dinheiro para comer. E esse cara apontou o dedo na minha cara, falando que não tinha culpa de eu ser pobre. Aquilo me ensinou que realmente ele não tem culpa, que realmente nós somos movidos pelos nossos sonhos, que realmente não é fácil. Quando você está no começo, quando você está enfrentando tudo e todos, não é fácil. Eu me lembro como se fosse hoje, daquele dia, do cheiro daquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje, com a roupa que eu estava, a roupa que aquele cara estava. Foi a primeira vez que eu fali. E fali, mas era uma empresa? Não, eram umas camisetas que eu pintava. Mas o tempo passou. Muito tempo passou. 10, 12, 15 anos, não me lembro. E eu me lembro que eu era dono de um bar lá em Jacareí, chamava Revolution Café. Era uma balada animal, muito legal, muito legal. Lotava. E eu me lembro que eu tinha comprado um Audi A3, que era o carro sensação de 2005. Era o carro sensação. E eu me lembro que um dia eu estava chegando no meu bar lotado, aquela fila lá fora. Eu cheguei com o carro, na hora que eu parei o carro, e olho na fila, quem está lá? Aquele cara que falou para mim que não tinha culpa de eu ser pobre. Aquele cara que pisou na minha cabeça. Aquele cara que fez eu quebrar pela primeira vez. E eu me lembro que eu parei o carro no meio de todo mundo. Eu fiz questão de deixar a porta aberta para os meus seguranças ir lá fechar. E fui direto no cara. E eu me lembro, conforme eu fui direto naquele cara, ele me viu, não conheceu direito. E eu: fala, garoto! Abracei ele, feliz, porque ele sabia que eu era o dono da balada. E ele estava com umas 10 pessoas, e todas as pessoas ficaram felizes. E eu me lembro que o meu segurança naquela época, que estava na portaria, era o Cláudio. Eu orei para o Cláudio e falei: Cláudio, põe todo mundo no meu camarote. Ele estufou o peito e já foi com arrogância e prepotência, que era mais ou menos o estilo dele, na frente de todo mundo, e entrou e foi me esperar lá no meu camarote, dentro da minha balada. E eu me lembro, quando eu cheguei, pedi para a garçonete trazer o uísque mais caro da casa. Na época era um Royal Salute, só tinha uma garrafa na casa. E eu me lembro que eu entrei, mandei chegar o uísque, coloquei um copo na mão de cada amigo dele, inclusive dele.
servimos a garrafa inteira, deu a garrafa inteira ali. E na hora de fazer um brinde, falei, ó, esse brinde é para você lembrar da onde você me conhece. Esse brinde é para você lembrar da onde a gente se conhece. E eu me lembro que esse cara falou, é da cidade tal, é da festa tal. Não é. Ah, você é amigo do ciclano, não é. E ele foi falando vários motivos, até uma hora que ele tocou no assunto de faculdade. Ah, então deve ser da faculdade. Foi, é da faculdade. E o cara, pô, que legal. Você também se formou direito? Foi, não, cara, eu não fiz faculdade, porque nessa época eu não tinha dinheiro pra nada. Eu era o pobre. Eu era aquele cara que você meteu o dedo na minha cara, não comprou minhas camisetas e falou que não tinha culpa de eu ser pobre. Ele ficou branco porque eu falei gritando. E na hora que eu falei gritando, os meus seguranças já começaram a me olhar. E eu olhei para ele e falei o seguinte: esse uísque 21 anos que está na tua mão, quando você for tomar, eu quero que você ponha ele, chacoalhe ele na boca para você sentir o gosto dele. Porque é o último uísque que você toma dentro do meu bar. E não interessa se você é advogado, juiz, desembargador, dentro do meu bar, eu tenho 20 segurança. Você vai acabar de tomar isso aqui, eu vou colocar você para fora. E os amigos dele, os 10 amigos em volta, espantados, eu olhei para todo mundo e falei assim, olha, o meu lance é com ele. Todos que estão aqui, se quiser ficar, a noite é por minha conta, não vai pagar nada. Os amigos de balada dele abandonaram ele. E eu me lembro que ele não conseguiu nem tomar uísque. E conforme ele foi para fora, foi eu, os seguranças, e ele foi chorando lá para fora. E quando chegou lá fora, ele quis dar uma de macho. Eu me lembro que eu falei para ele o seguinte: quando você olhar para o céu, você nunca pode dizer que aquela estrela é maior que a outra, que você não sabe a distância que ela está de você. E eu me lembro que esse cara nunca mais vai esquecer desse dia, como eu também nunca mais me esqueci desse dia. E de alma lavada e feliz pra caramba de ter a chance de ter dado a volta por cima. Em menos de um mês, eu peguei amizade com esse cara. Em menos de um mês, esse cara virou promoter do meu bar. E em menos de um mês, a gente fez uma amizade que dura até hoje. Não adianta você dar a volta por cima e querer pisar na cabeça de quem pisou na tua cabeça. Porque o mundo é uma roda gigante e ela está sempre girando. E quando você está embaixo, você sempre fala isso. Mas quando você está em cima, você esquece que ela continua girando. E conforme ela continua girando, você também desce de novo.